Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachad Shatarine. Jai Prabhupada. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasa de Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Que bom, estamos aqui para mais uma aula do capítulo 7 do Bhagavad Gita. Hoje vamos entrar no verso 9. Então, depois de Krishna explicar suas energias e mostrar que ele é a verdade, maior que está por trás de tudo, e vendo que muitas pessoas não conseguem ver diretamente, ou entender a pessoa absoluta de Krishna. Então, no Bhagavad Gita, Krishna está explicando aqui nesse capítulo 7 como as pessoas podem vê-lo, ou compreendê-lo através de suas energias, que foi o início dessa descrição do verso 8 da aula passada, onde Krishna ele explica que ele é o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba Om dos mantras védicos, o sono éter, a habilidade num homem. Então, falamos sobre, detalhamos essa presença de Deus em todos esses elementos, e aqui, no verso 9, Krishna prossegue explicando como que podemos vê-lo na sua energia impessoal, na sua energia, a sua manifestação material e nas características que esses elementos materiais representam dentro da nossa experimentação, dos nossos sentidos. Nesse verso 9, Krishna diz para Arjuna, eu sou a fragrância original da terra e sou o calor no fogo. Eu sou a vida de tudo o que vive e sou as penitências de todos os ascetas. Então, quando a gente está caminhando assim pela terra, sente aquele cheirinho, cheirinho de terra molhada, então imediatamente podemos perceber que essa terra que produz todas as necessidades do homem, então esse cheiro maravilhoso que emana, eu principalmente eu gosto muito da natureza, eu percebo sempre assim, Deus manifesto assim, não só na terra, em tudo, nas cores, no ar que eu estou respirando, nos insetos, que estão voando assim quando a gente anda, e assim, se você puder ver assim Krishna dentro de tudo, dentro dessa manifestação dele. Então Krishna está descrevendo aqui, quando o fogo, você liga o fogo assim para cozinhar alguma coisa ou para se esquentar, essa bondade do fogo de cozinhar, assim, então é Krishna, esse calor, não só o calor do fogo externo, mas também o calor da nossa digestão. Então o calor é esse poder de Krishna de fazer a alquimia dos elementos, e também esse forno biológico que temos, tudo isso é o calor de Krishna, a energia dele nos ajudando a manter todo esse contexto material onde estamos vivendo para evoluir nesse mundo. E aqui, nessa parte aqui, muito legal, ele fala assim, eu sou a vida de tudo o que vive. Qualquer manifestação vital que olhemos nos reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, humano, angelical, assim, de todas as hierarquias de luz, a vida só é possível porque existe uma fonte vital, entende?
Nós, como espíritos, somos a vida que mantém todo essa estrutura material, né? O meu corpo, por exemplo, material, a minha mente, né? O pensamento, o sentimento, eles só podem manifestar isso que a gente vê como um movimento, né? Ou uma expressão de ser, porque eu sou a vida que está por trás de tudo isso, o Espírito, né? Por isso que o Mestre Cristo, ele falava assim, né? Eu sou a verdade e eu sou a vida. Nesse sentido, que o Cristo que somos, né? Ou o Krishninha que somos, é a vida que está por trás de toda a existência material. A existência material em si, ela não tem consciência nem vida, mas existe um elemento ativador da matéria, que somos nós. Porém, nós recebemos a vida de uma vida suprema. É isso que temos que entender. E essa vida suprema, ela está dentro do nosso coração, como o Senhor Vishnu. E esse Senhor Vishnu, né, Kshirodakashayi Vishnu, ele é uma expansão de Krishna. Também o universo, a vida do universo é Garbhodakashayi Vishnu, que está alimentando cada átomo. Entende? É muito legal assim você entender que a vida por trás de todas as vidas é Deus. E aqui Krishna está falando que ele é a vida de tudo o que vive, inclusive das suas expansões, que são a energia vital de todos os universos, né? Se você está vivendo agora, você tem que se questionar de onde está vindo aquilo que me faz ser vida, né? Esse aspecto, né? Sati. Nós somos Satchit Ananda. Então, Sati, esse aspecto que nos faz ter aquilo que se chama existência. Nossa existência deriva da existência vigraha, né? Da existência completa de Deus. Logo, tudo, como temos falado nos capítulos anteriores, é Deus. Tudo é Deus. Entende? Então você, quando estiver se movimentando na rua, assim, pensando, ou, né, falando com alguém, você tem que entender que esse hálito vital de tudo é Krishna dando vida para você ser vida nesse planeta atual, onde você está tendo a sua experiência nessa forma humana. Porque o corpo em si, material, ele não tem vida, ele é uma máquina biológica, né? Tanto que quando você abandona o seu corpo, ele retorna ao pó, né? Vira uma máquina morta, apesar das células ainda, né, se sustentarem por um tempo, por causa da energia vital, do éter, né, do corpo etérico, assim. Então, mas era você que está dando a vida. Esse é o poder do Espírito. Isso é muito incrível, né? Quando nos situamos na vida que nós somos. Não ficar assim, falso, identificando com o corpo material, e aí a gente pensa que essa vitalidade do corpo é do próprio corpo. Não é, né? Prabhupada tem um livro que se chama A Vida Vem da Vida. Os cientistas, assim, às vezes querem provar que a vida é uma reação química, né, de uma estrutura material, dessa forma, assim, como cientistas fazem, que eles querem provar algo, mas não tem como, né? Mas aí Krishna, ele vem simplesmente e fala: observe, a vida de tudo sou eu. Então essa é uma forma que Krishna fala que você pode observá-lo sem, né, se você não aceita ainda ou não entende a realização pessoal dele, a pessoa, né, absoluta. Então Krishna fala, então você começa inicialmente nessa progressão de entender Deus em seus aspectos, né, impessoal, localizado, onipenetrante e pessoal. Para você chegar até o ponto pessoal, você tem que entender mais ou menos como Deus está existindo em sua energia, né? E a vida por trás de todas as energias é Krishna. Então, eu sou a vida de tudo que vive.
Ok? É muito legal meditar nisso e você vai passar a ver Krishna em tudo, né? Porque pelo menos a vida não tem como a gente não observar assim o tempo todo. Inclusive, nós como vida, né? Nós como vida, é inevitável você perceber que existe algo que está movimentando essa máquina biológica, que está pensando, sentindo. E se Krishna não tiver dentro do nosso coração como a super-alma, que é a fonte da nossa vida, então também nada funciona. Tudo tem que funcionar em correspondência com o divino. De modo que quando você pratica uma meditação e você começa a meditar, né, nos pés de lótus de Vishnu ou de Krishna, assim, e você interage intimamente com essa energia da super-alma que está dentro do seu coração, então, assim, naturalmente você fica assim, mais energizado, né? Você está em contato com a sua fonte, então o devoto que está sempre conectado com Krishna, ele é uma pessoa dinâmica, ele está cheio de energia, cheio de vida, é uma pessoa feliz, não uma pessoa assim desvitalizada, né? Como a gente vê no mundo material, as pessoas que estão se identificando com a matéria, né? Com os assuntos materiais, com o seu corpo, são pessoas assim que parece que estão se arrastando, né? Pessoas cansadas, cheias de conflitos psicológicos, né? Doenças. Dessa forma, enquanto a nossa vida como espírito não estiver acoplada com a vida de Deus, então os nossos instrumentos não funcionam em harmonia, porque eles ficam, né, desvitalizados. Eles separam-se da fonte, assim, fica, como diz, a fonte fica meio enferrujada, né, o espírito, né. Então temos que todo dia, antes de fazer nossas práticas, né, materiais, primeiro receber essa bateria, vamos dizer, né, carregar nossa bateria com a vida de Krishna, com essa percepção em nosso coração. E daí, se pudermos, assim, de momentos, né, de tempos em tempos, quando estivermos fazendo bastante atividades, estivermos cansados, podemos sentar assim em meditação, né, cantar o nome de Deus, ou então meditar na super-alma para recarregar, assim, como se fosse mesmo uma bateria, né, de celular, né? Ela vai acabando, aí a gente conecta em alguma parede e recarrega. Então Krishna fala, se você entende que eu sou a vida que está dentro de você e você vitaliza a sua existência pensando em mim, então você vai me compreender como eu estou presente como a vida de tudo. É isso que Krishna está falando aqui no verso 9, né? Depois Krishna fala que eu sou as penitências de todos os ascetas. Os ascetas, as pessoas que renunciam ao mundo e que desejam atingir certo objetivo, né, místico, ou até mesmo assim, né, material ou espiritual. Esses ascetas, né, que são pessoas que fazem penitências e austeridades, Krishna pede assim para observar que esse exercício, né, de renunciar a certas coisas ou fazer certas práticas assim austeras, e os resultados também são ele, entende? Está mostrando assim que nada do que fazemos ele deixa de estar presente. Então temos que observar que quando vamos fazer um ato mais poderoso ou dificultoso em nossa vida, devemos entender que estamos usando Krishna para atingir certo objetivo. Então, essa penitência dos ascetas. Prabhupada, aqui em seu significado, ele diz, né, Punya significa aquilo que não está decomposto. Punya é original. E tudo no mundo material tem um certo aroma ou fragrância, como o aroma e fragrância numa flor
ou na terra, na água, no fogo, no ar, etc. Esse aroma não contaminado, o aroma original que permeia tudo, é Krishna. Mostrando aqui que existe, né, um aroma natural para cada coisa. Igual no verso anterior, o sabor da água, que não é misturado, esse sabor puro da água é Krishna. Então tudo que tem essa característica original, né, como ele fala aqui, punya, que não está decomposto ou misturado com alguma coisa, é a presença de Krishna, porque Krishna é a realidade original de todos os elementos e suas qualidades. Então esse aroma original que permeia tudo é Krishna, é uma forma, né? Então nossos sentidos estão sempre em atividade e sempre tem um cheirinho de alguma coisa e você fala assim, é Krishna, né? Então essa é a forma que Deus está falando aqui para a gente nunca se esquecer dele. Então não tem desculpa, né? Só esses dois versos aqui o tempo todo, né? O verso 8 e o verso 9, a gente já não escapa dessa percepção de Krishna, né? Então, do mesmo modo, tudo tem um sabor original específico. E este sabor pode ser mudado pela mistura de elementos químicos. Assim, agora aqui, né? Originalmente, tudo tem um certo odor, uma certa fragrância e um certo sabor, né? Essa Prabhupada, ele está caracterizando aqui as percepções, né, originais dos elementos que se caracterizam como a percepção da presença de Krishna. Então, Prabhupada depois fala assim, Vibhasavo significa fogo. Sem fogo não podemos operar fábricas, não podemos cozinhar, etc. E este fogo é Krishna. O calor do fogo é Krishna. Segundo a medicina védica, né, a indigestão deve-se a uma baixa temperatura do abdômen. Logo, até para a digestão é preciso fogo. Na consciência de Krishna, ficamos sabendo que a terra, a água, o fogo, o ar e cada princípio ativo, todos os elementos químicos e materiais são decorrentes de Krishna. Aqui, nessa parte aqui que Srila Prabhupada está explicando, é como eu estava falando sobre os cientistas. Eles querem provar que a vida vem de uma reação química, né? Como tentam aí explicar a origem do universo. Então começam a falar também de Big Bang, então tudo explodiu, e eles tentam tirar o poder criador de Krishna, que na verdade tudo está na mente de Krishna, né? Inclusive, se lermos assim as 7 leis cabalísticas, né, de Hermes Trismegisto, a primeira lei que ele fala é o princípio do mentalismo, né? Tudo vem da mente, né? Até mesmo no Dhammapada, um livro, né, o livro original dos budistas, né, também explica, tudo se origina na mente. Mas na mente de quem? É isso que nós temos que perguntar. Então aqui Krishna, ele está dizendo que ele que manifesta tudo. Já existe um modelo padrão criativo de Krishna. Ele nem precisa assim, Krishna, ele não pensa em fazer, ele simplesmente pensa e tudo acontece, né? Como diz assim lá na Bíblia, né? Faça-se a luz, né? Deus falou, faça-se a luz, e tudo assim é criado, né, imediatamente, porque está tudo dentro, já registrado da mente de Krishna para esse modelo de criação universal. Na verdade, tudo isso é uma repetição. Nós estamos aqui como numa novela, repetindo as nossas histórias, né, vida após vida, e esquecemos assim do elemento central. Então Krishna está pedindo aqui para a gente entender quem é o princípio ativo por trás de tudo. Então logo entendemos
a causa suprema da existência, Krishna, paramos assim de especular. Porque não tem como você provar algo cientificamente numa dimensão de 3D, se essa dimensão ela é um resultado, um efeito de matérias assim mais sutis, no qual a mente, né, de Deus está projetando tudo. Por isso que se fala que Mahavishnu, né, que é a expansão de Krishna, que alimenta, né, vitaliza a totalidade dos elementos materiais, antes que eles se tornem, né, universos. Esse Mahavishnu, ele está em Yoga Nidra, né, Nidra, né, sono, na yoga do sono. Então, porque aqui é tipo uma ilusão, é um sonho, né? Você já reparou que quando você dorme, e aí a sua consciência vai para o estado de sonho, e lá tem um corpo de sonho, e aí você faz todas as atividades enquanto o seu corpo de vigília está dormindo. Aí depois você acorda, né, no corpo de vigília, e o mundo de sonho está onde? Né? Está no sonho. Estava na sua mente. Assim também esse mundo de vigília é um mundo de sonho que você produz aqui, né, como uma parte integrante de Krishna. Você produz o seu próprio mundo de vigília e de sonho, mas tudo está dentro da sua mente. E ampliando isso para o macrocosmo, né, para o universo assim, de Krishna, tudo está na mente de Krishna. E aí, se você vai para o elemento atrás desse sonho, né, é Mahavishnu, e Mahavishnu é uma expansão de Krishna, que está em Vrindavana, no mundo espiritual, esperando o nosso retorno. Então, Prabhupada está falando aqui que cada princípio ativo, em cada elemento, em sua forma original, é decorrente de Krishna. É você conseguir entender a beleza, né? A beleza original de cada coisa que você vê, né? Seja visualmente, através do tato, do aroma. Cada elemento, né, manifesta uma unicidade que representa aquele elemento numa vibração. E isso é Krishna, né? Krishna, ele é o Criador infinito, assim. Tudo está à mão da super-alma, né? Está a vibração da super-alma. Então, Prabhupada diz, portanto, pela graça de Krishna, o homem pode prolongar a sua vida ou diminuí-la. Assim, a consciência de Krishna é ativa em todas as esferas. Ok? Então, Prabhupada termina esse verso, né, dizendo que nossa vida só pode aumentar ou pode diminuir por causa de Deus. Se Deus resolver que nós temos que abandonar o corpo em determinada circunstância, né, kármica, porque Krishna é que está monitorando os nossos resultados, porque quando entramos numa determinada vida material, Krishna entra junto para criar o nosso micromundo, que está baseado nas sementes dos desejos que tivemos na vida passada, e também nessa vida nós estamos, né, semeando coisas que vão trazer resultados futuros, e Krishna está controlando tudo, né? Se Krishna quiser também te tirar desse planeta, ele diminui a sua vida, né, as suas experiências. Vida nesse sentido, assim, de você viver a sua vida na relação com a energia material. Então esse é o verso 9, onde ele fala, né, eu sou a fragrância original da terra, o calor do fogo, eu sou a vida de tudo que vive, e eu sou a penitência de todos os ascetas. Então agora nós vamos passar para o verso 10, ok? Já que estamos nessa sequência onde Krishna está se descrevendo, né, impessoalmente. O verso 10, Krishna diz: ó filho de Prita, fique sabendo que eu sou a semente da qual se originam todas as existências.
Sou a inteligência dos inteligentes e o poder dos poderosos. Como nós falamos agora, né, em relação ao verso passado, né, Krishna está falando que dele se origina todas as existências, tanto a espiritual quanto a material, né? Então é dito que nesse corpo de Mahavishnu, que é o responsável assim, inicial para criar toda a vida, né, material aqui, os universos, eles saem do corpo de Mahavishnu como sementes, né? E aí essa semente meio assim que é fecundada por uma expansão de Mahavishnu chamada Garbhadu Kashai Vishnu, e aí é como se fosse mesmo assim um óvulo e um espermatozoide, e então a vida da existência de Krishna se manifesta como um universo, e aí dentro desse universo todo mundo, né, todos os seres vivos entram dentro desse modelo criativo da existência, né, assim, de manifestação dessa semente. Assim como a gente pode dar o exemplo aqui que uma árvore, ela está presente dentro de uma semente, né? A gente não vê a árvore na semente, mas sabe que se botar essa semente dentro de um ambiente, né, fértil, essa semente vai se tornar uma árvore, né? Então, às vezes, como fala, né, a menor das sementes vai se tornar a maior de todas as árvores, né? Dizem que é a semente de mostarda. Porém, Krishna está falando assim, essas sementes são manifestações de mim. Então todo o universo, né? Não só o nosso universo do Senhor Brahma de 4 cabeças, mas há infinitos universos aqui na criação material, e eles são formados através dessas pequenas sementes, né, chamada Garbhadu Kashai Vishnu, que interage com a matéria através do Senhor Brahma, do Senhor Shiva, e então tudo é criado assim maravilhosamente, porque, como eu falei, o modelo da árvore já está, né, formado dentro da semente. Então, quando Krishna cria a existência material através da sua expansão de Garbhadu Kashai Vishnu, assim, tudo já está ali formado, né? Só tem que manifestar. Assim como o espermatozoide, o óvulo, o filho, né, da determinada espécie manifesta, né, geneticamente, através dos cromossomas, manifesta assim, aquele ser de acordo com a espécie. Então, todos os universos também vêm à existência, né, se originam, né, de Krishna. Então, essa é a forma mística, né, que, se formos observar mais profundamente, podemos ver que esse padrão se repete também nos micro-universos, né? Então, existe, né, quando a gente compreende a gota de um oceano, a gente compreende automaticamente todo o oceano, só que o oceano é numa quantidade maior. Então esse universo, nosso corpo, material, com mente, tudo é igualzinho ao universo, por isso que chama micro-universo. E o macro-universo é o corpo, né, da super-alma, de Vishnu. E essa super-alma também está dentro aqui do nosso coração, porque é Krishna que está mantendo, que está produzindo tudo aquilo que é a semente de uma manifestação. Então ele está falando aqui, fique sabendo que eu sou a semente da qual se originam todas as existências, tanto a macro como a micro, porque ele está presente em nosso coração, né, como a super-alma e também dentro do universo. Depois ele fala, eu sou a inteligência dos inteligentes. Então, quem é a pessoa inteligente? Não é aquela pessoa que sabe fazer assim coisas mirabolantes, né, no mundo material. Então, a inteligência, ela parte desse posicionamento de que nós temos como um instrumento de percepção espiritual a intuição. Nós temos uma mente, né, que percebe o mundo, temos um intelecto que analisa assim, né, racionaliza
encontra lógica, até mesmo imaginação, né? Tanto que a gente fala, né, especulação mental, né? Então isso é feito pelo intelecto. Porém, nós temos dentro de nós uma inteligência, que é algo que nos faz assim perceber a natureza transcendental da existência. Que é isso aqui que nós estamos falando no Bhagavad Gita, que você percebe as energias materiais de Krishna, percebe as energias espirituais, percebe Krishna. Para você perceber isso, você não vai perceber assim com o seu intelecto, você vai entrar numa espécie de meditação, e aí, acalmando a sua mente, dentro de você tem uma coisa que se chama, né, intuição, que é um plano além da mente. Isso é o que se chama de inteligência. Por isso que logo no comecinho do Gita, né, Krishna fala, né, Buddhi Yoga. Você pode compreendê-lo através da inteligência. Mas a inteligência, você, para entrar em contato com esse instrumento da alma, você tem que acalmar seus pensamentos, a sua mente, né? Isso é uma prática assim de vários mestres, né? A gente vê nas figuras dos passatempos de Krishna, assim, às vezes um devoto sentado em meditação, meditando mesmo na superalma, como ela é descrita, né? Com o chakra, né? Com todos aqueles objetos que Krishna segura, né? Uma flor de lótus, um búzio, uma chakra, uma massa, e tem outras representações, né? Com arco, flechas. Assim, há uma forma que é descrita a superalma, né? Principalmente acho que no canto 11, tem um capítulo lá que descreve a Mahapurusha, que ele fala, né? A superalma, né? Então, todo dia meditando na superalma ou no santo nome de Krishna, assim, com muita atenção, vamos purificando a nossa mente, acalmando os nossos pensamentos, e aí essa inteligência, né? O intelecto, ele sabe das coisas, mas a inteligência, ele te conecta com o espírito. E essa inteligência, né, que é uma capacidade original do espírito de estar em contato com Krishna, é Deus, é a manifestação de Deus. Por isso que se diz que nós não conseguimos compreender Deus, mas Deus, ele se revela para nós através de sua misericórdia, de sua graça. E essa graça, ela surge exatamente nesse ponto da inteligência que temos. Entende? A forma humana se caracteriza nesse diferencial, né, com um animal, pela presença ativa dessa inteligência. Então, na forma humana, Krishna está manifestando a energia na qual nós podemos entrar em contato com ele. E a pessoa que todos os dias medita, que realmente busca os pés de lótus de Deus, essa é a pessoa caracterizada como inteligente. Inteligente é quem usa a inteligência. Já a pessoa que usa assim, a sua capacidade para se dar bem aqui, né, no mundo material, de conquistar objetivos assim, de cobiças, de luxúria, então essa pessoa está usando o intelecto, não a inteligência, né? A inteligência não serve para você usar assim materialmente, a não ser que você use para compreender, como estamos fazendo aqui nesses versos, você compreender a presença de Deus nos elementos materiais, nessa forma, né, mais impessoal, né, da manifestação energética, conforme Krishna fala que um devoto inteligente, ele vive nessa percepção total dele em tudo, e Krishna está ensinando aqui no Bhagavad Gita como nós devemos usar os nossos sentidos com a nossa inteligência, de modo que você vai voltar a sua energia assim, para o lado de fora, né? Você coloca a sua energia observando as coisas de fora, como Krishna está se revelando aqui, e também você senta em meditação e através da sua intuição, do seu corpo búdico, né? Da sua inteligência,
que consegue ver a unidade na diversidade, você entra no seu coração e entende o que é, né? Quem é a fonte dos seus sentidos, né? Por isso que Krishna é chamado de Keshava, né? Ou Govinda, né? É o centro de todos os sentidos. Go quer dizer, né? Go quer dizer vaca, casa e sentidos. Então, Krishna, ele é Govinda, né? Govinda, ele é o centro de todos os sentidos. E isso é inteligente, né? Ser inteligente. Então, se você não está vivendo a vida espiritual, você não está cultivando a consciência de Krishna, então você não é assim, inteligente, né? Você é um intelectual. Intelectual é aquele cara que sabe todas as escrituras, os eruditos que falam, né? Que tem conhecimento técnico, material, intelectual assim, né? Tem muita teoria, mas Krishna aqui ele está pedindo para que nós o reconheçamos como a fonte da inteligência das pessoas que realmente estão buscando. Então vamos ser inteligentes, porque a forma humana ela é exatamente preciosa porque tem inteligência. Já o animal não, né? O animal ele usa assim um intelecto não tão desenvolvido. Então ele não vai questionar quem sou eu, né? Quem é Deus, assim, ele vive no ego, em harmonia com o ego dele lá. E nós também já passamos por essa fase e agora estamos na forma humana. Tem formas superiores também, né? Mas a forma humana ela é mais preciosa porque nos capacita dentro de um termo mediano, né? De experimentar coisas boas e coisas ruins que fazem a gente questionar a existência. É uma forma que fica no meio do contraste existencial, né? Isso é a história da batalha de Kurukshetra, onde Krishna, né, e Arjuna ficam no meio de dois exércitos, e isso é a forma humana. A forma humana você tem que inteligentemente se posicionar no seu coração com o Krishna e descobrir o motivo, né, da sua existência aqui. E o Bhagavad Gita, basicamente, é a inteligência de Krishna em ação aqui no mundo, né? O Bhagavad Gita é a inteligência de Krishna. Você tem que lembrar sempre disso. Então, se você quer ser uma pessoa inteligente, você tem que entender a inteligência cósmica, a inteligência suprema, que fala através do Bhagavad Gita. Por isso que no final do Bhagavad Gita, se vocês forem lá no capítulo 18, Krishna, depois de falar todo o Bhagavad Gita para Arjuna, ele fala assim: e aí, Arjuna, você compreendeu o que eu falei com a sua inteligência? Né? Então Arjuna falou assim: compreendi, né? Lógico, que tinha ajuda assim, direta, né, de Krishna, mas também nós temos essa ajuda dentro do coração. Então logo ouçamos o Bhagavad Gita e colocamos a nossa inteligência em sintonia com a inteligência de Krishna através da vivência dessas instruções do Bhagavad Gita, assim, naturalmente vamos ser vitoriosos. Porque a ideia dentro desse processo de evolução, quando chegamos na forma humana, é exatamente sair daqui, dessa condição material, dessa prisão que está fazendo que vivamos como animais, né? Temos que superar esse lado animal e viver, né? Humanizar a nossa existência, vivendo nessa inteligência, nessa intuição baseada, né, ou alicerçada no conhecimento que Krishna está nos dando aqui no Bhagavad Gita de uma maneira tão amável e misericordiosa. Ok? Então, Krishna fala: eu sou a inteligência dos inteligentes. E depois também, né, Krishna fala que ele é o poder dos poderosos. Então, isso aí nem precisava comentar, né? Qualquer vislumbre que a gente vê nesse mundo aí, em todas as histórias, assim, né, metafísicas, que a gente vê esses personagens, assim, que fazem atos mirabolantes, assim, esse poder de vencer, né, assim, de fazer acontecer as coisas, é Krishna.
É o poder dos poderosos. Não tem, assim, uma pessoa que se destaca porque a gente, nossa, aquele cara ali é incrível, olha o poder desse cara, ele consegue conquistar tudo, né? Também poder político, todos os tipos, né, de poderes, assim, em todas as áreas onde as pessoas se destacam, assim. Então, tudo isso é Krishna. Krishna fala, você quer ter poder? Então tá, toma o poder. Só que a pessoa não reconhece da onde está vindo essa capacidade dele de conquistar assim, o que ele quiser, seja fisicamente, né, mentalmente. Poder, né? Poder é a sua capacidade, né, de criar o que você quiser. Então, se você não tiver a ajuda da super-alma, que é o poder dentro do seu coração, então você não faz nada, né? Assim, às vezes eu vejo assim, é legal recitar assim, né? Eu sou o poder de Deus em ação, né? Então, quando você fala eu sou o poder, você tem que entender que o poder que você é, ou que você está adquirindo, é o poder de Deus em ação. Você tem o poder porque você é uma parte integrante de Krishna. Logo, você tem um poder, uma potência, né, de acordo com uma parte. Mas esse poder do todo, que potencializa o seu poder, vem de Krishna. Quando a gente vê aí um Cristo, um Prabhupada, né, vamos falar assim do poder espiritual, que é o maior de todos. Quando vemos eles agindo no mundo, assim, parece que eles vão conquistando tudo, né? Até hoje, né, o poder de um Cristo, de um Prabhupada, né, estão atuando assim, cada vez mais forte, o tempo está passando e tudo continua, parece assim que é inconquistável, né? Ninguém consegue derrubar esse poder que foi dado por Deus para essas entidades vivas agirem aqui nesse mundo. E esse poder vai aumentando em ordem aritmética, na medida em que as pessoas vão se rendendo ao poder de Deus, baseado, né, na confiança desses seres que realizaram Deus e estão passando essa mensagem para todas as entidades vivas, para elas conhecerem a verdade e se libertarem dessa energia material, sair desse sonho, né, despertar. Todo mundo tem que despertar. E agora é o tempo da forma humana. A gente vive aqui num mundo assim muito louco, assim, cheio de informações que distraem a nossa mente o tempo todo, né? Informações trevosas que fazem as pessoas ficar com medo o tempo todo, o que vai acontecer com o mundo, vão acontecer muitas coisas ruins, tudo vai acabar. Então a pessoa que é identificada com o corpo físico, que está aceitando o controle negativo, né, de certas coisas, assim, ele está delegando o poder dele para outras pessoas, e o poder das outras pessoas são o poder de Krishna. Então cada um tem o poder pessoal. Esse poder pessoal é que muitos agentes das trevas não querem que nós saibamos. Mas se a pessoa ela está frequenciando com Krishna, em sintonia com Deus dentro do seu coração, né, ela tem o poder total. Poder total. Ninguém pode assim destruir uma alma que está conectada com Krishna, porque Krishna ele está protegendo pessoalmente aquela alma e dotando ele de potência para evoluir nesse mundo, porque tudo que Krishna quer é te levar de volta para o mundo espiritual. E aí as pessoas esquecidas de Deus em seu coração, né, do poder de Deus, caem nessa armadilha desses seres que sabem, né, que se você delegar o poder para outras coisas, além de Deus, né, você cai na armadilha de Maya. E vive com medo assim, mas como que eu vou sobreviver, assim, mas quem vai sobreviver, né? É o espírito. Então você pode atrair tudo para a sua vida, tudo, Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Onde está, Sanjaya falando, onde está Arjuna e Krishna, essa conexão, assim, pura, amorosa, a opulência, vitória e opulência. A opulência de Krishna, né,
os valores, né, de Krishna para a ascensão do espírito, aí está aí para todo mundo. Ele está dentro do seu coração. Você não depende do mundo externo. Por isso que Jesus falava, né, que vós sois deuses. O que eu fiz aqui só para demonstrar alguns milagrezinhos, né, de cura, de transmutação de energia, tudo assim. E Jesus falou assim, vocês podem fazer muito mais que isso, né? Porque infelizmente as pessoas querem ver poder assim, místico, milagres, mas o verdadeiro poder é você se manter conscientemente nesse mundo, em amor por Deus, e trabalhar com esse entusiasmo interno de que eu entendi que eu sou uma fonte de opulência quando eu estou com Deus, e eu posso manifestar tudo na minha vida. Só que como um devoto de Krishna, quanto maior o grau de pureza que você tem, você manifesta o seu poder de realização, de manifestação nesse mundo de uma forma amorosa. Geralmente você vai criar situações na sua vida onde você vai deixar Krishna fazer arranjos para você pregar sobre a consciência de Deus. Porque quando você está em contato com Krishna, assim, o mundo material perde assim, o sabor, né? Já que Krishna é o sabor original de tudo que existe. A fragrância, tudo é Krishna. Se você está em Krishna, assim, você automaticamente está com a fonte de tudo aquilo que é agradável no mundo material, dentro da sua concepção, né, pessoal do que seja agradável e desagradável. Então, temos que pensar, né, sobre esse poder, né? Não é poder assim, político, que você vai ser elogiado, ou um poder religioso, que todo mundo vai te idolatrar, né? Como tem muita gente, muito mestre, muito guru, assim, que sente, né, assim, além assim, da importância pessoal, ele quer impor, né? Então, daí desse poder, há tantas guerras, né, chamadas guerras santas, e muitas confusões e conflitos. E Krishna não é isso. O poder de Krishna é o poder da humildade. É o poder onde, né, o próprio Deus, ele não está impondo a força dele absoluta sobre nós, mas Krishna, ele é muito amoroso, e por isso ele nos dá o livre-arbítrio e também nos dá, né, esse conhecimento que é a fonte de todo o poder. Krishna fala, fique comigo, você vai ficar em paz, feliz nesse mundo, né? Você vai parar de ficar ambicioso, cobiçoso, invejoso, assim, você vive em Krishna, todo mundo você vê que é uma manifestação de Krishna, né? Tanto no espírito quanto na matéria, e você também fica sentindo a presença de Krishna no seu coração. Você vai cantando o nome de Deus, vai meditando todo dia, né? Lê, assim, como eu estou lendo agora um verso do Bhagavad Gita, fazendo esse serviço assim, devocional também, de dar uma aula diariamente, e aí todo mundo vai ficando, né? Cada pessoa que está nessa vibração com Deus, ela é feliz, assim, não precisa assim, querer transformar o mundo, né? Você tem que transformar o seu mundo, e daí você se torna um agente, né, vibracional de luz, e faz o seu serviço devocional assim, de uma forma tranquila. Algumas pessoas vão ouvir essa aula e vão se associar mais com Krishna, outras nem querem saber de Krishna, mas o que importa é que você está fazendo a sua parte. Então Krishna, ele fica muito satisfeito, e se Krishna quiser que você apareça no mundo assim, de uma forma a ter uma expressividade maior, ele vai te dar poder, ele vai potencializar a sua alma para você ser um centro, né, atrativo também para outras almas que estão buscando a consciência de Krishna. Então, assim, o devoto, ele não tem nenhum, assim, orgulho de ser nada, né? Ele sabe que tudo que ele está falando, tudo que ele está fazendo, né, tudo é a manifestação do poder de Deus através dele. Porque senão, né, ninguém poderia nem usar nenhum talento, né? Como ele falou no verso passado, né? A habilidade do homem, né? É Krishna. Então Krishna, ele vai te usar com uma habilidade X, e você vai
fazer, né, o melhor possível dentro daquilo que Krishna quer que você faça nesse quebra-cabeça assim, cósmico, sem estar preocupado com o poder de pessoas que têm uma mentalidade demoníaca, que querem, né, dominar o mundo, e aí cria-se toda essa coisa. E se você fica se associando com esse tipo de informação, você negativiza a sua vida, porque o medo, né? O medo, se o devoto ele tem destemor completo, porque quando você entende Krishna, e essa é a vantagem assim, maravilhosa assim, do Bhagavad Gita, que é o próprio Deus se revelando na nossa inteligência. Quando você assume o conteúdo do Bhagavad Gita, então sua vida se torna assim, maravilhosa, incrível, né? Tudo acontece de uma forma perfeita. Lógico que as pessoas que estão à sua volta, que ainda estão em Maya, não podem entender a sua posição interna, e por isso muitas vezes você fica em silêncio, né? Vive uma vida, né, assim, só assim, mais com Krishna, porém você faz o serviço devocional de falar sobre Krishna. Quem quiser ouvir, aceitar isso, igual Krishna, ele veio e falou o Bhagavad Gita, você só está repetindo o que Krishna falou. Então Krishna veio e falou, e quem quiser aceitar, né, até mesmo Arjuna, né, aceita. Quem não quiser, não aceita. E tem muitas pessoas que estão pegando o Bhagavad Gita e através do intelecto, né, não da inteligência, mas do intelecto, eles estão assim, manipulando a interpretação das coisas. Então eles falam assim, não, que Krishna, essa pessoa de Krishna, ela não existe assim como uma pessoa absoluta, mas é um resultado material de uma força divina maior. E aqui Krishna está falando que não, ele é a vida de tudo, entende? Ele está ali na frente de Arjuna falando o Bhagavad Gita. Então essa pessoa que Arjuna está olhando ali na frente dele, né, que Krishna, ele não vai ficar se escondendo da gente. Ele aparece, ele mostra a forma dele, né? A pena de pavão, o corpo assim meio azulado, né? Daquela forma. Qualquer um que quiser ver a forma de Krishna, é só escrever na internet Krishna que vai ver, né? O Radharani, os passatempos dele, ele veio demonstrar tudo isso. Então tem o 10º canto do Bhagavatam, né? Também ele tem uma encarnação literária que é Vyasadeva, que detém toda a informação numa linguagem acessível para que entendamos a realidade dele, de Krishna, né? Então, o que estamos fazendo? Se você realmente é um buscador de Deus, você tem que entender Deus. E ele fala, então, no início você vai me entender como essa energia impessoal, mas eu sou a base, a fonte. Assim como o sol fala assim, inicialmente você vai me entender como os meus raios, né, de luz e calor. Mas eu mesmo, eu sou, né, a pessoa que está no sol, que tem esse corpo do sol. Então é assim que acontece, né, para as pessoas que realmente querem entender Krishna completamente. Então, repetindo esse verso, né, filho de Prita, fica sabendo que eu sou a semente da qual se originam todas as existências, sou a inteligência dos inteligentes e o poder dos poderosos. Então, para terminar aqui, eu vou falar o significado de Srila Prabhupada. Bijam significa semente. Krishna é a semente de tudo. Existem várias entidades vivas, móveis e inertes. As aves, os animais selvagens, os humanos e muitas outras criaturas vivas são entidades vivas móveis. As árvores e as plantas, no entanto, são inertes. Elas não podem mover-se, estão sempre estacionárias. Cada entidade viva está contida no âmbito das 8.400.000 espécies de vida. Algumas delas são móveis e outras são inertes. De qualquer maneira, a semente da vida de todos é Krishna. Como se afirma na literatura védica, Brahman,
ou a suprema verdade absoluta, é aquele do qual tudo emana. E Krishna é Parabrahman, o Espírito Supremo. Brahman é impessoal e Parabrahman é pessoal. O Brahman impessoal está incluído no aspecto pessoal. Isto é afirmado no Bhagavad Gita. Portanto, originalmente, Krishna é a fonte de tudo. Ele é a raiz. Assim como a raiz da árvore mantém toda a árvore, Krishna, sendo a raiz original de todas as coisas, mantém tudo nesta manifestação material. Os textos védicos também confirmam isto no Katha Upanishad 2.2.13. Krishna é o eterno principal dentre todos os eternos. Ele é a suprema entidade viva dentre todas as entidades vivas. E sozinho, ele está mantendo a vida. Sem inteligência, ninguém pode fazer nada. E Krishna também diz que ele é a raiz de toda a inteligência. A não ser que se seja inteligente, não é possível entender a suprema personalidade de Deus, Krishna. Então aqui termina, né? Nicho Nichanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Di Vidadati Kamam. Esse é o verso do Katha Upanishad, né? Mostrando que Krishna é o eterno principal dentre todos os eternos, tanto das suas expansões pessoais como de nós, que somos suas expansões energéticas. Então Krishna está mantendo a vida, né, a inteligência, né, o poder de tudo e a semente de todas as coisas. Então não tem como não entender Krishna através dessa percepção da energia, né, presente dele nas manifestações da matéria que nos cercam. E também das qualidades internas que temos de viver essa realidade divina. Então todo mundo, por favor, vamos passar, né, a partir de hoje a dar mais consideração a essas palavras que estão vindo da inteligência suprema. Né? Vamos sintonizar nossa inteligência com a misericórdia de Krishna que está aqui manifesta no mundo material através do Bhagavad Gita. Essa é a nossa, né, a nossa fortuna, a nossa verdadeira riqueza, o nosso poder, né, em mãos, assim. E esse Bhagavad Gita, como ele é, de acordo com o Srila Prabhupada, um devoto puro de Krishna está dando o significado, não um Bhagavad Gita que é alterado, né, assim, por outras pessoas que não são devotos puros de Krishna e que fazem assim uma descrição mais de analogia ou de simbolismo, né, do Bhagavad Gita, assim, não vendo assim, o fato histórico e real de que Krishna realmente esteve aqui no planeta Terra, né, essa pessoa absoluta, ele consegue, né, manipular a energia para executar seus passatempos, porque tudo aqui, como a gente tinha falado, é um sonho dele, e ele consegue, né, se projetar dentro desse sonho. É inimaginável, né? Entender como é que a origem de toda a existência parece um ser humano, assim, em atividades, assim, né, aparentemente também, assim, normais, de uma vida humana, assim. Então Krishna, ele é fabuloso. Quando você começa a usar, né, o seu poder de inteligência no seu coração, então Krishna, ele imediatamente ele vai revelando certas coisas para você que, lógico, né, não há como explicar para uma mente, para um intelecto, algo que somente é concebível através da sua intuição, da sua compreensão superior. Então Krishna, ele é muito simples de ser entendido se você se rende a ele, a essa vivência que o Bhagavad Gita passa, né? Você ter essa visão correta. E também, ao mesmo tempo, Krishna é o mais difícil de ser compreendido se você não se rende e quer intelectualizar as palavras de Krishna, né, dentro do seu entendimento limitado e caprichoso do falso ego.
Então não tem como, você tem que eliminar esse falso ego, se situar no espírito, e aí sim a inteligência de Deus, que se manifesta num pedacinho da sua inteligência, tudo é revelado. Então é isso, não tem mistério, né? Vamos nos dedicar mais a meditar, cantar o nome de Deus, estudar, ouvir, né, mais também sobre Krishna, nos associar com pessoas que já estão no caminho espiritual, e aí sim nossa vida vai ser vitoriosa. A opulência de Deus vai estar sempre presente, e também não vamos mais temer o mundo assim, conforme os demônios gostam, né, de pintar o mundo assim, de uma forma que vai ser tudo, e se for destruído tudo também, qual é o problema? Você tem que morrer pensando em Krishna e voltar para o mundo espiritual. Ok? Então vamos meditar, né, nessa aula. Todas as glórias são a Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Gauranitai, todas as glórias são a sua divina graça, Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são ao Mahamantra, o santo nome, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.